Ah, não acertou. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro IndieCast, seu podcast sobre terapia canábica para uso veterinário. Corre lá na nossa página do YouTube que vocês vão estar acompanhando na íntegra toda a entrevista com a doutora Giovana. A doutora Giovana, ela é formada em medicina veterinária e ela é atuante na parte de clínica geral e terapia canábica desde 2019. Nós estamos fazendo contato com a doutora Giovana. Logo, logo ela já está online com a gente. Boa noite, doutora Giovana, tudo bem? Boa noite, Léo, tudo bem? Eu tô tentando ajeitar minha câmera aqui porque a gente trocou a reunião. A gente trocou a nossa plataforma hoje, a gente teve um pequeno probleminha técnico, mas já está resolvendo. Tá Doutora bom aí? Giovana, tudo certinho, eu estou enxergando, estou ouvindo bem você. Eu estava apresentando você, médica veterinária, atuante na área de veterinária clínica geral, né, terapia canábica, desde o ano de 2019. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo conhecendo um pouquinho mais de você, de onde surgiu esse amor pela veterinária, como é que você decidiu seguir esse caminho? Ai, perfeito, Léo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sempre quis ser veterinária, acho que isso é muito comum na minha profissão. Toda criança tem o sonho de ser veterinário. Antes de eu me formar, eu já tive o meu primeiro contato com a terapia canábica através do meu cachorrinho, o Bulbasauro. O Bulbasauro teve uma doença bem séria chamada sinomose e ele ficou sem andar, ele não queria comer, ele não enxergava, tá? Ele teve sérios problemas, inclusive sérias crises de mioclonia, que é quando ele bate a boca o tempo todo, e crises de convulsão. As crises não cessavam mesmo com a medicação convencional. E um amigo chegou para mim e falou, olha, o meu irmão, ele faz o tratamento com óleo à base de cannabis. Por que você não tenta? A gente não tinha outra solução, já tinham oferecido fazer eutanásia nele por várias vezes, e a gente decidiu tentar. E foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Bulbasauro. Hoje fazem 8 anos que o Bulbasauro não tem nenhuma crise e 6 anos que ele não usa mais a cannabis. Então, hoje ele é um cachorrinho de 11 anos, muito saudável, que não tem mais nenhum problema e nenhuma sequela da sinomose graças ao tratamento com a cannabis. Poxa, doutora, que legal, o Bulbasauro. Esse daqui é o Eros. Para quem não conhece, o Eros é um American Bully, tem 4 anos de idade, é meu fiel companheiro. E ele vai participar das lives com a gente. De todos os podcasts, ele vai estar aqui presente com a gente, né, cara? Então, doutora, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre como funciona a indicação de cannabis medicinal, quais são os princípios, se existe alguma particularidade no tratamento. Perfeito. No geral, as indicações são as mesmas indicações do que para humanos, tá? Então, um paciente aí com dor crônica, em cuidado paliativo, a gente vai ter uma indicação de uso, com diabetes, com atopia, com alergia, doenças imunomediadas, doenças neurológicas.
e de que forma isso é aplicado. A cannabis é uma planta com mais de 400 componentes. Todos esses componentes fazem ação no nosso sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema do nosso corpo que produz substâncias muito parecidas com as substâncias que a planta da cannabis produz. Então, dessa forma, quando a gente consome a cannabis, nós, os humanos, principalmente os mamíferos, mas alguns insetos, pássaros, enfim, uma diversidade de espécies de seres vivos possuem esse sistema e quando a gente consome a cannabis, ele vai fazer ação direta nos receptores que já temos no nosso organismo. Dessa forma, não vai causar nenhuma intoxicação, desde que usada da maneira correta. Particularidades, vamos ter em diferentes espécies. Por exemplo, gatos possuem receptores endocannabinoides em diferentes posições do que os cães ou do que os humanos. A mesma coisa com os cães. Os números de receptores endocannabinoides e a localização deles vão ser diferentes entre espécies. O tratamento ele é extremamente individual. Essa é uma particularidade da cannabis. Não é como outra medicação, como eu sempre dou o exemplo da dipirona, porque a dipirona em qualquer espécie você vai usar 25 miligramas quilo. A cannabis não tem isso. A terapia é individualizada. Você precisa entender a necessidade do paciente e entendendo a necessidade do paciente, você consegue aplicar a terapia canábica nele. Certo, muito legal. Então a terapia canábica ela entra com uma terapia de acompanhamento também, estudando o indivíduo como único, né? Vendo as necessidades deles, acredito também que em relação a porte, a espécie, é uma medicina então de acompanhamento. Muito legal, doutora. Como você enxerga hoje essa aceitação dos tutores em relação a essa terapia que é relativamente nova aqui no Brasil? Não vejo problemas com a aceitação do tutor, tá? É bem raro. Depois, lá para frente, a gente discorre de um caso em que eu tive uma dificuldade de entrar com óleo por conta de um preconceito de um tutor, mas tudo isso a gente consegue ir trabalhando e conversando, e o tutor ele passa a enxergar a necessidade do animal dele. Infelizmente, alguns tutores, já quando o caso está bem grave, se a gente tivesse entrado lá no início, a gente não teria tanto trabalho para recuperação. Mas, na maior parte das vezes, a aceitação é muito boa. Inclusive, eu tenho muitos tutores conservadores. Não tenho problema nenhum em falar que essa é a minha especialidade e que é com isso que eu trabalho. Em geral, mesmo os meus tutores de clínica, eles sabem disso e eles aceitam muito bem como forma terápica. Muito bacana. Eu acredito que com conhecimento, né, com informação, as pessoas acabam tendo uma clareza de pensamento e entendendo melhor como funciona, quais são os benefícios. Uma coisa que você falou em relação ao início do tratamento, geralmente ser de forma tardia, eu acredito que isso traga uma complicação para o tratamento também. Que às vezes se o paciente ele é tratado desde o início de uma forma coerente, né, com acompanhamento de um profissional habilitado, ele tem uma melhor condição de vida, tem uma melhor aceitabilidade no tratamento. E me fala uma coisa, doutora, em relação aos estudos, né, para você se tornar um médico veterinário que faça a prescrição de cannabis medicinal, qual que é a importância da gente ter um profissional habilitado para fazer esse tipo de indicação? Olha, é de extrema importância, tá? Porque, como a gente citou em cima, a terapia canábica ela não é 25 miligramas quilo para todo mundo. É uma terapia que necessita de acompanhamento. E esse acompanhamento também é do tutor. Então, o tutor ele não deve ter contato com o animal só naquele momento em que ele coloca água e comida e vai embora e nunca mais vê o animal nesse dia. Então, se você tem um profissional habilitado e um tutor que presta atenção, você consegue uma potência muito melhor da medicação. De que forma? Se a gente utilizar um óleo de cannabis não específico para aquele paciente, não quer dizer que esse óleo não vai ter resultados positivos. Pode até ter, mas a gente, junto com isso, pode trazer alguns efeitos indesejados para aquele paciente, porque
o efeito indesejado que a gente consegue na cannabis é só para o paciente. Às vezes, se a gente tem um paciente que, por exemplo, como a sua cachorrinha, Léo, tem muita fome depois do óleo, a gente vai Exato. ajustando, a gente consegue ir ajustando esse óleo para que esse efeito não seja tão acentuado nela. Mas se eu tenho um cachorrinho que eu estou fazendo um paliativismo e é um cachorrinho que não come, a gente precisa que ele sinta apetite. Então, isso não se torna um efeito indesejado. Exato. Quando você tem um médico veterinário que, sei lá, se formou em veterinária e quer trabalhar como prescritor, o veterinário tem que ter um conhecimento muito amplo sobre o sistema endocannabinoide. Do cão, do gato, do pássaro, tudo isso bem específico para você entender qual o melhor canabinoide para você associar na fórmula daquele paciente para você ter os melhores resultados. Isso são resultados mais rápidos, a utilização completa da potência da planta e menos efeitos indesejados no seu paciente. É de extrema importância esse acompanhamento com um profissional habilitado para isso, tá? Sim. E como você citou a Pantufa, né? A Pantufa, ela é uma York, ela tem 8 anos e ela foi diagnosticada com um tumor e a gente recorreu à doutora Giovana para fazer o tratamento canábico com ela. Prontamente a gente entrou com um óleo específico para isso. E hoje a Pantufa ela não apresenta nenhum sinal clínico do tumor. Ela corre, anda, come muito bem, tem todas as questões normais de um cachorro saudável, né? A questão da fome, realmente, ela sente fome, mas ela já tinha essa fome antes do tratamento iniciar também, então é normal dela, ela gosta. E a gente está esperançoso no tratamento com esse óleo. E, Gi, me fala uma coisa, você consegue me falar qual foi um dos casos que mais te impressionou durante essa trajetória sua de terapia canábica? Olha, trabalhar com a cannabis é muito gostoso. Então, tem alguns casos aí bem bacanas. Tem o cachorrinho de uma colega minha, da Márcia. A Márcia tem um Pepito, ela já tinha tratado uma outra cachorrinha oncológica comigo, mas essa cachorrinha, infelizmente, a gente conseguiu descobrir um tumor bem agressivo já bem tarde. E no final, um pouco depois, ela descobriu que o Pepito também era paciente oncológico e ela já entrou com óleo logo no começo. O Pepito tem um câncer bem agressivo e ele já... o prognóstico dele, né, o que a gente espera dele é um prognóstico ruim. Então, a gente espera que esse paciente tenha pouca qualidade de vida, infelizmente, e que viva por pouco tempo. Vou contar para vocês que já faz mais de 2 anos que o Pepito é meu paciente. E isso é muito gostoso. Conversar com o oncologista dele é muito bacana. Hoje ele deu um susto na gente porque ele não estava defecando. O tumor dele é na saída do ânus, então acaba que o tumor vai crescendo e causa uma dificuldade para ele defecar, mas é um cachorrinho oncológico que faz químio, que não tem sintomas, que com óleo não sente dor. A Márcia não fica sem o óleo dele de jeito nenhum, porque ela tira o óleo, o Pepito não dorme à noite e sente muita dor. Então, esse é um caso muito legal. Tem um caso também que me marcou bastante, que foi o do tutor Ailton, que ele tinha uma cachorrinha chamada Neguinha. A Neguinha, ela virou minha paciente já aos 16 anos. E com 16 anos, ela tinha epilepsia. Ela tratava já com as medicações que se usa para isso. Então, Gardenal, Keppra e brometo de potássio associadas. São 3 medicações que faz extrema depressão do sistema nervoso central. A primeira vez que eu fui atender essa cachorrinha apareceu um enfeite na casa do tutor. Eu entrei na casa dele, eu não vi cachorro, eu entrei na sala, ela estava deitada, ela nem levantou a cabeça para olhar quem que estava olhando na sala. Eu examinei ela não se mexeu durante o meu exame físico. Então, era uma cachorrinha que estava totalmente deprimida. A gente entrou com óleo de cannabis, fomos desmamando a medicação dela com todo o cuidado e acompanhamento, porque essa é uma fase bem crítica de tirar as medicações controladas, que a longo prazo causam muitos efeitos colaterais. E a gente entrou com óleo, fez o desmame. Quando eu voltei para o retorno, essa cachorrinha veio me receber no portão, no auge dos seus 16 anos, balançando o rabinho, descendo escadas, subindo escada, correndo e brincando. O tutor dela, um pouco tempo depois, me mandou uma mensagem também muito gostosa de ler, falando o seguinte:
doutora, como que eu faço para a neguinha voltar ao que era antes? Porque ela está terrível, está fazendo coisas que nem quando ela era filhote ela fazia. E para você ver a diferença, a mudança de uma cachorra assim é muito rápido e é extremamente gostoso para mim, que sou veterinária, poder acompanhar um caso desse, tá? Eu acho muito legal falar em um caso que é pouco usado, acho que é pouco difundido, que a gente usa cannabis, que é o caso da Barbudinha. Barbudinha foi minha paciente clínica, ela chegou para mim com um tumor ulcerado na mama e eu queria operar, o doutor tinha poucas condições financeiras e a gente suspeitava de carcinoma inflamatório, que é um tipo de câncer que não cicatriza. Mesmo quando a gente faz a excisão cirúrgica, o corte cirúrgico, ele não cicatriza depois da retirada do tumor no local da cirurgia. Eu briguei com a cirurgiã, eu falei para minha colega, vou te provar que isso aí vai cicatrizar. E aí eu fiz a aplicação tópica do óleo de cannabis nessa paciente e com 15 dias esse tumor fechou. A gente acabou não indo para a cirurgia por outros motivos, mas a cachorrinha não ficou mais com aquele tumor ulcerado que não cicatrizava por nada no abdômen. E isso é muito legal. Tem mais tempo, né, Léo? Posso falar de algum caso? Pode, fica à vontade, doutora. Queria falar do caso do Snow. Snow é um gatinho. Esse aqui é da minha tutora, que teve um pouquinho mais de receio em entrar com a terapia canábica, porque os pais dela já tinham um preconceito, ela achava que os pais não iriam aceitar. Então, ela partiu para mim do princípio, meus pais não vão aceitar. E era um gatinho que, desde filhote, ele começou a apresentar muitos problemas de pele. Ele tinha tantos problemas de pele que a tutora procurou vários especialistas. Em São Paulo, na região, um especialista formado na USP, especialista disso, endócrino, especialista dermato, e colocaram um monte de tratamento no gato dela. O gato só piorava em relação à pele, em relação a efeitos colaterais de medicações. Ela dizia que ele tinha de todas as medicações. Acabou que esse gato usou por muito tempo corticoide, tá? E corticoide, a longo prazo, vai ter muitos efeitos colaterais. Certo. No nosso paciente, o uso frequente de corticoide fez com que ele desenvolvesse diabetes, infelizmente. E não só a diabetes, ele teve cetoacidose diabética. Então, na cetoacidose é uma complicação bem séria da diabetes. Foi aí que eu cheguei para ela e falei, Bia, fala com seus pais, eu vou fazer uma consulta, eu vou conversar com eles. E ela, não fala do que é terapia. Eu falei, não, eu tenho que falar. Eu vou falar porque senão eles vão perder a confiança em mim. Sim. Mas fica tranquila. Aí ela aceitou, a gente fez a consulta com o gato, eu expliquei como teria terapia, expliquei como funcionava. E por último eu falei, olha, essa terapia que eu estou passando para vocês é a terapia com cannabis medicinal. De pronto, eles já me falaram, não, sendo cannabis medicinal, eu aceito. Só não aceito o uso recreativo. E eu falei, pois bem, vamos lá. Hoje, o Snow já é um gato adulto. Antes, ele usava 9 unidades de insulina. Não lembro se 2 ou 3 vezes ao dia. E mesmo assim, a glicemia dele ficava lá acima de 500. Não controlava. Após a cannabis, eu acho que agora ele está com 2 unidades de insulina e 1 vez ao dia. E quando glicemia totalmente controlada. E o mais legal, eu entrei com a cannabis pensando em controlar a diabetes. Quando a gente usa uma terapia de cannabis, a gente tem um equilíbrio de todo o sistema. Então, já serviu como um anti-inflamatório e como um imunomediador, porque provavelmente as lesões de pele dele tinham uma causa imunomediada, quando o próprio sistema do corpo ataca o corpo. A gente conseguiu melhorar não só a diabetes, mas como as feridas de pele que deixavam o Snow bem abatido. Então, são todos casos que eu fico muito feliz em participar e acompanhar desse tratamento junto com os tutores. Nossa, doutora, ouvindo os relatos, a gente fica até impressionado com a quantidade de aplicação terapêutica que a gente tem, né, a partir de uma planta. E eu acredito também que os animais, eles têm uma sensibilidade muito grande, né, em relação ao seu dia a dia, em relação às emoções que os tutores sentem, como é o ambiente da casa, o ambiente que eles convivem, né, como eles são tratados. Eu acho que tudo isso influencia muito na saúde dos pets.
Você acha que a terapia canábica, ela também sofre influência dessas emoções do pet, de como tutor age e do ambiente que ele convive? Com certeza, Léo, você tem toda a razão nisso. Porque, por exemplo, não tem como eu colocar o organismo de um animal em equilíbrio se o próprio ambiente não estiver em equilíbrio. Certo, Então, eu preciso de um tutor que seja próximo do seu pet, para que entenda o que esse pet está sentindo, o que está acontecendo. Porque eu acho que você está vendo com a pantufa, é uma terapia de acompanhamento. Então, se você não exato, sabe como é o cachorrinho antes, você não vai entender essa mudança. E a mudança é muito rápida na melhora clínica do paciente, exato. tá? Eu acredito É, até a pantufa mesmo. Quando a gente fez o início do tratamento, como foi orientado, né, por você, a gente acompanhou passo a passo da pantufa. Não é uma terapia, como a gente já falou aqui, que você inicia e só vai verificar o estado do pet se no momento de alimentar, no momento de lazer, né? É uma terapia que você precisa de acompanhamento. Então, assim, desde quando a gente começou a fazer a terapia canábica com ela, a gente acompanha diariamente todos os momentos, qualquer alteração, qualquer diferença comportamental que ela tenha, né? Para que a gente também tenha relatos para passar para você, para fazer um ajuste de dose, para de repente fazer uma alteração, se for necessário. exatamente isso. E é muito legal manter o acompanhamento veterinário, fazer aqueles exames frequentes para saber como que está o todo fora da cannabis, porque a cannabis ela é uma ótima integrativa, mas você precisa ter o acompanhamento do todo. Por exemplo, quando eu vou fazer um tratamento comportamental, às vezes o cão ele é agressivo, às vezes o cão ele tem ansiedade de separação, que é cada vez mais comum, principalmente nos cãezinhos de pandemia. Eu não posso achar que eu vou dar cannabis para ele e eu vou deixar esse cachorro o dia inteiro sozinho em casa e ele vai ter um resultado muito positivo, porque é um medicamento, mas não é uma Exatamente, mágica. Então exatamente. você precisa estar aliando ali, né, com um exercício físico, uma creche, de repente, um adestramento. Adestramento é muito legal, tá? Muitas vezes a gente tem um paciente que a gente precisa entrar com remédios alopáticos juntos, com suplementos. Eu adoro usar o ômega 3, Legal. ômega 3 e 6 suplementando ali, porque o ômega ele vai fazer uma potencialização da nossa cannabis, uma acupuntura junto, muitas vezes é legal. Muito bom. E eu até costumo falar, né, que todo o tratamento que a gente faz para tanto o uso humano quanto o uso veterinário, é importante a gente fazer um acompanhamento com o profissional, né? A gente não pode depositar na terapia ou numa medicação todo o resultado do tratamento. A gente precisa sim voltar ao veterinário, conversar com um veterinário habilitado para que ele te passe as informações necessárias, para você poder também passar relatos de o meu cachorro mudou o comportamento tal, ele está comendo mais, ele está comendo menos, ele fica prostrado, ele não fica. Eu acho que à noite ele está mais agitado, ele está mais calmo. Então, assim, é importante que a gente tenha essa, essa relação com o médico veterinário que está fazendo a terapia, né? Para que a gente não deposite apenas na medicação todo o resultado do tratamento, né? Porque é como a doutora Giovana falou, às vezes é necessário fazer um ajuste de dose, às vezes é necessário você equilibrar o óleo. E se você não faz esse acompanhamento, você passa a cada 6 meses com o veterinário só para, de repente, efetuar uma nova aquisição, alguma coisa assim, o veterinário ele não tem instrumento para poder gerenciar essa terapia, né? Então, é por isso que eu acho que é muito importante a gente deixar claro que, assim, todos os tutores que tenham interesse em fazer a terapia canábica, procurem, sim, um médico veterinário habilitado para isso, que tenha conhecimento e que você faça o acompanhamento do seu pet junto ao veterinário, né? É uma terapia de acompanhamento, ela não pode ser feita de forma unilateral. Ela tem que sim ter o contato com o veterinário, o contato com o tutor e funcionar como uma engrenagem para a gente trazer bem-estar para essas criaturinhas, né?
Eu brinco, Léo, na minha consulta com o tutor, que o tutor vira o meu melhor amigo, porque eu quero que ele fale comigo todos os dias. E assim, Exatamente. vamos. Exatamente, porque não tem como, né, Gi, a gente simplesmente. Ah, eu passo uma vez a cada 6 meses no veterinário e eu espero que esse tratamento Não, seja surreal. Não tem hoje como, precisa de. o cachorrinho ele tá com jeito e ele tá com uma necessidade. De repente, daqui a um mês, 2 meses ou uma semana, a necessidade dele já mudou. E aí a gente precisa estar mudando a dose, às vezes até mais raro, mas às vezes até a própria composição do óleo, né? Sim, sim. É... Hoje, me fala uma coisa. Atualmente, a gente tem uma crescente demanda nessa terapia, né? Acredito tanto para uso humano quanto para uso veterinário. Existem várias empresas que hoje fazem o serviço de importação, de facilitação de importação, com autorização de Anvisa, tudo mais para uso humano, e algumas associações que trabalham para uso veterinário, né? Como é o caso da Índica. Como você enxerga esse crescimento na busca por uma terapia diferente da convencional? Eu acho excelente. Ela vem aí como integrativa, né? A gente tem as terapias integrativas justamente para isso, para fazerem parte do todo. E quando a gente tem isso voltado para a área pet, para nós veterinários é sensacional, porque ali a gente acabou de falar sobre estresse. Certo? Tem cachorro que para administração de medicação, você vem um segura, o outro amarra, puxa a língua para fora, faz isso, faz aquilo. É uma Você luta. acaba você acaba tendo um momento de super estresse no animal que você deveria estar jogando para o equilíbrio. Então não faz sentido. Quando a gente tem aí, por exemplo, trazendo uma apresentação voltada para o paciente, isso é maravilhoso, porque facilita a administração. A gente tem um veículo próprio voltado para pensando no nosso paciente PET, a gente tem uma apresentação diferente, muitas vezes com menos ml do que seria para um humano, para que esse óleo dure a quantidade de dias certos. Então, ter vocês, ou quem está preocupado em trazer as apresentações exclusivamente para PET, na veterinária é excelente. Tem que falar que a gente fica aí pressionando os órgãos para fazer mais estudos, para ter uma regulamentação mais correta, né? Exatamente, para regulamentar, para que seja uma coisa é, correta assim para Lícita. todo mundo, né? Para que todo mundo siga uma mesma linha de pensamento em relação à terapia. E que se torne cada vez mais acessível, né? Porque eu acho Exato. que agora a gente está na época de acessibilidade à cannabis, está entrando muito mais. Desde 2019 foi o boom da cannabis medicinal no Brasil. Foi quando a Sim, gente teve a Expo Cannabis não, me desculpa, Animal Health, que trouxe pra gente vários especialistas internacionais trazendo estudos sobre a cannabis, que é cannabis para animais, que era o que faltava pra gente aqui no Brasil, por conta da nossa legislação atrasada. sim, correto. Só um recadinho, gente, não esquecendo que a gente vai criar um vídeo depois para liberar todas as perguntas que foram mandadas para a gente, tá? Então vão mandando suas perguntas aí nos comentários, que a gente está anotando tudo para poder fazer um vídeo bem legal respondendo todas elas para vocês depois, tá bom? E Gi, me fala uma coisa. Hoje existem inúmeros tipos de óleos sendo produzidos a partir da cannabis, certo? Cada um ele tem uma particularidade. Então os mais comuns são os óleos de cannabis full spectrum, high CBD, high THC e o equilibrado. Você consegue passar uma explicação básica de aplicação de cada um? Quais são as características? Quais as indicações? Com certeza, vamos lá. Primeiro, gente, que não é canabidiol e não é CBD, tá? É óleo de cannabis, óleo de Óleo de cannabis. maconha. Quando a gente fala de um óleo full spectrum, isso significa que é um óleo que vai ter todos os componentes que a planta da maconha tem. Então, a maconha, ela tem canabinoides, ela tem terpenos, ela tem flavonoides, lignenos, enfim, várias substâncias além dos canabinoides que vão ter ação no nosso organismo. Isso é chamado de full spectrum, o espectro total da planta. A gente usa o full spectrum porque com doses muito menores de canabinoides, nós conseguimos a ação desejada no organismo. Por exemplo, um óleo de high THC, alto em THC, full spectrum,
ele vai ter todos os componentes da planta e em maior quantidade ele vai ter o THC. Já começando a falar do THC, que é a molécula mais polêmica, a gente usa muito THC para dor crônica, para cuidados paliativos, para incentivar um animal a comer, tá? Legal. THC que dá fome. A gente usa muito, eu uso muito em quadros inflamatórios. Apesar do CBD também ter uma ação bacana, eu ainda sou muito fã do THC para esses tipos de quadro. Muito bom. Gato, eu sempre uso, quase sempre uso THC em gato, tá? É uma aposta certa. Gato, ele tem uma aceitação, uma necessidade de THC muito maior. Eu também vou usar, acho que é isso. THC para problemas neurológicos, tá? Epilepsia, enfim, uma variedade aí de problemas neurológicos, eu uso THC. Aí a gente tem o óleo 1 para 1. 1 para 1 significa que o nosso óleo full spectrum, ele vai ter um percentual de THC e o mesmo percentual de CBD. Então, é um óleo equilibrado. Esse eu gosto de usar muito em quadro de agressividade. O CBD, ele também é bom em agressividade, mas quando eu uso 1 para 1, com THC junto, eu consigo que o animal tenha uma sensação muito mais de bem-estar do que se eu usasse apenas o CBD para acalmar. Então, no 1 para 1, além de conseguir acalmar, eu ainda trago essa sensação de bem-estar que o THC proporciona, tá? Eu também gosto de usar 1 para 1 em filhotes e muitas vezes em animais mais senis, porque a gente não dá aquela agitação, aquela coisa, tá? E a gente vai usar um high CBD quando eu quero fazer uma adaptação de sistema imunológico, uma imunomodulação, quando eu tenho um animal extremamente ansioso, dependendo da situação, eu vou usar um high THC. Ele também é bom para terror noturno. Muitas vezes eu tenho um paciente que de manhã ele toma um óleo equilibrado, mas à noite, para dormir, ele usa um high CBD, porque vai ajudar ele a dormir melhor. Tá? Aproveitar essa fase de sono. Sim, bem bacana. Eu acredito que hoje a gente tem um tabu muito grande em cima desse assunto, né, para a utilização da cannabis de forma terapêutica, de forma medicinal. Eu acredito que muitos tutores ainda não buscam esse tipo de tratamento por um preconceito ou por uma falta de conhecimento, falta de informação, e eles acabam acreditando que o uso terapêutico ele vai causar nos pets aquele efeito letárgico, de deixar o cachorro ou o gato chapado, e não é esse o intuito do tratamento. Você, como veterinária, o que você pode falar para a gente em relação a isso? O que você falaria para esses tutores? Olha, gente, venham fazer uso da terapia canábica, porque é bem seguro, tá? Contanto que vocês façam um acompanhamento com um profissional que saiba o que está fazendo, porque senão realmente você pode ter efeitos que não são tão desejáveis assim. Mas quando a gente usa uma dosagem correta, um óleo correto e faz um acompanhamento com esse animal, ele não vai ter os efeitos indesejáveis, ele não vai estar chapado. Tudo que eu faço é com foco em estudo. Então, eu não estou tirando nada do além. Eu tenho estudos que me mostram como trabalhar com a terapia canábica. Sim. Dessa forma, a gente pode proporcionar o melhor tratamento, o tratamento mais equilibrado para o seu animal, para que ele não tenha os efeitos colaterais indesejados. Tudo com muito estudo. Inclusive, a gente está falando do uso medicinal. Ninguém está falando de fumar perto do animal, porque também tenho pacientes que os animais vieram com sintomas de agitação, porque o tutor fica fumando alto THC do lado do animal. E o animal tem muito mais receptores para isso. Então, o animal vai ter os efeitos deletérios muito mais intensificados do que o tutor que está fumando no mesmo ambiente. Sem falar que fumar causa câncer de pulmão, câncer de garganta, entre outros aí, prejuízos à saúde que a gente pode ter. Mas quando o tratamento ele é bem inserido e bem monitorado, você vai ter muito menos efeito colateral a curto, médio e longo prazo do que com os tratamentos alopáticos muitas vezes disponíveis hoje para a maior parte das doenças aí, né? Entendi, Gi. Gi, a gente está recebendo bastante perguntas, tá? A gente vai fazer uma live para poder estar respondendo elas no Instagram.
E eu queria Bacana. agradecer a sua participação de hoje. Eu acho que foi muito legal em relação a esclarecimento, trazer informações, né? Ai, E pode falar, Gi. Não, muito obrigada. Eu adorei estar aqui hoje. Muito Certo. bacana. Eu sempre gosto de estar levando esse conteúdo para o pessoal que não conhece, ou então que quer conhecer um pouquinho mais. A gente vai estar aproveitando agora esse finalzinho aqui, Gi, para estar respondendo algumas perguntas que foram enviadas para a gente pela nossa live no Instagram. Só, Tá bom. só um minutinho. Ai, cara, calma. A gente tem uma pergunta aqui, Gi, que faz o seguinte: eu tenho um cachorro que ele é muito agitado, ele não apresenta nenhum tipo de patologia, se alimenta normalmente, mas ele tem um comportamento muito hiperativo. Tem alguma indicação de terapia canábica para ele? Bom, vamos lá. Tem alguns fatores para a gente pensar aí. Ele é filhote? Os filhotes, por natureza, eles vão ter um nível energético muito maior do que um cachorro adulto. Então, a gente tem que pensar se ele é um filhote, a gente tem que pensar o que já foi feito para tentar driblar esse comportamento extremamente agitado dele. Então, se ele já passou por adestrador, se ele já passou por creche, se ele faz algum tipo de exercício, isso é de extrema importância. Se tudo isso estiver sendo feito sem nenhum resultado em relação à energia, sim, a gente consegue estar associando a cannabis. E mesmo com a cannabis, eu peço para a gente manter todo esse equilíbrio, toda essa integrativa com ele, que é exercício regular, que é um adestramento para ele ter onde colocar o foco dele, para ele ter onde gastar a energia dele e utilizar a inteligência mesmo, porque a gente tem que pensar que o cachorro precisa ter alguma coisa para pensar, para encher a cabeça, tá? Sim. Então, não é só a cannabis, como a gente já falou antes. Dá para usar, tem indicação, mas tem que ver se o todo está sendo feito também. Ah, bacana. E outra pergunta aqui, hoje os vets utilizam muito do THC e do CBD, mas já há procura sobre o CBG. Qual será a importância dele na parte veterinária? CBG é o canabigerol, tá? Eu sou fã do canabigerol. Inclusive, uso muito no óleo do meu paciente, o Snow. Snow, que é diabético, ele tem um óleo com canabigerol, que é o CBG. O CBG ele vai fazer uma baixa, ele vai fazer um equilíbrio na glicemia do animal. Então, eu não lembro agora a fisiologia dele, mas ele vai fazer interação com as células do pâncreas que vão produzir a insulina e vai ajudar a produzir a insulina da forma correta, tá? Esse é um dos efeitos do canabigerol que a gente está estudando hoje na veterinária. Muito legal a pergunta. É legal, né? A gente está com bastante pessoas aqui participando da nossa live. É, Deixa eu só verificar aqui. Tem alguns comentários também. Deixa eu passar aqui para você, Gi. Tem um aqui da Karina. Minha égua é extremamente ansiosa e por isso está sempre com cortisol endógeno nas alturas, causando uma série de problemas paralelos. Cannabis ajudaria? Com certeza, tá? Pode repetir só o problema para mim, Léo? Ela é muito ansiosa e o cortisol endógeno está sempre alto. Sim. O cortisol, a gente consegue fazer uma modulação do cortisol com a cannabis. Então, tem bastante indicação. Inclusive, uma curiosidade que é uma particularidade dos cavalos. Os cavalos eles vão ter doses muito menores de canabinoides quando comparado com outros mamíferos. Então, com microdoses, a gente consegue um efeito muito mais potente num cavalo que é gigante do que num cachorrinho.
Às vezes Que eu vou ter um legal. cachorrinho, às vezes eu vou ter um cachorrinho com 5 gotas de um óleo a 10% e eu vou ter um cavalo com uma gota de um óleo a 1% ou 2%. São microdoses mesmo, bem bacana. Certo. A Karina ela complementou aqui dizendo que ela tem problemas paralelos, que seria gastrite, laminite e problemas na hipófise. Você acha que existiria a indicação terapêutica para isso também, certo? Com certeza, vai entrar aí como anti-inflamatório. E aí daria para entrar até com óleo. Aí, ó, um óleo concentrado, eu já pensando na receita. Um óleo 1 para 1, pensando tanto na questão de modulação dessa gastrite, Certo. como também na inflamação da laminite e da gastrite. Então, tem bastante indicação. Muito bom. A Adele Cris está dizendo aqui: eu estou fazendo uso na minha cachorra que tem osteosarcoma. Ela estava Uhum. mancando, porém não consegue colocar a pata no chão. Vou tentar novamente com uma dosagem maior. Será que ela pode melhorar? Pode, tem que entender, não sei se essa pessoa ela é paciente da Índica ou não, mas você tem que entender o óleo que você está usando, se é um óleo bacana, se é um óleo confiável, qual a dosagem, qual a forma que você está usando, em qual momento você usa esse óleo, se você já tentou fazer um resgate nela. Então, são muitas formas aí de abordar para ela realmente surtir uma resposta melhor ao óleo. Certo, entendi. Tem um outro seguidor nosso que está falando o seguinte: há realmente muitos casos de sucesso em cães com quadro de convulsão reduzida ou que cessaram com tratamento à base de cannabis? Você pode Nossa, relatar algum? realmente. Claro, com certeza. Ó, na live eu já relatei o do Bubinha, que é o meu cachorro que teve sinomose e convulsionava 20 vezes ao dia. Na live Sim, lá eu também falei da Neguinha, que era uma cachorra que mesmo medicada, ela tinha várias crises. Hoje eu relato na minha labradora. Eu tenho uma labradora que tem mais ou menos 17 anos. Eu não sei ao certo porque Eita, peraí. Eu não sei ao certo porque é, ela foi adotada, então ela já está numa fase senil da vida dela e ela está tendo crises convulsivas por conta da senilidade, por ela ser muito idosa. No momento em que ela inicia a pré-convulsão dela, eu já faço a dose resgate diretamente na boca. certo. Ela, na hora, a convulsão já cessa. Então, inclusive em pacientes com epilepsia, a gente consegue estar fazendo uma dose resgate, que é no momento da convulsão, para que essa convulsão cesse e eles voltem para a gente. Entendi. Gigi, qual a sua Eu dica caí, para os veterinários que Léo. estão começando? Não, tô te escutando. Ah, tá. Está me É ouvindo? porque, enfim, tá tudo certo, tá tudo certo. Muito bem. Me fala uma coisa, qual é a sua dica para os veterinários que estão começando a estudar a medicina canábica? Olha, saibam dos canabinoides que a gente tem à nossa disposição. Então, aqui no Brasil, a gente acaba tendo uma limitação para trabalhar com vários canabinoides. A gente acaba tendo mais THC, mais CBD, mas aprendam e estudam sobre o tipo de canabinoide e os receptores desse canabinoide, para você entender qual tipo de óleo que você pode aplicar no paciente, tá? E assim, iniciando um paciente, acompanhem ele. É uma terapia de acompanhamento, então fique em cima do seu paciente. Certo, é aquilo que a gente falou, né? Uma terapia de acompanhamento, não adianta a gente passar uma vez no veterinário, fazer todo o relato e Em não fazer retorno esse. daqui a 60 dias, imagina? Exatamente, fazer retorno a cada 6 meses, a gente não consegue ter um acompanhamento real do caso. É uma boa opção o óleo de cannabis nos casos de doenças inflamatórias intestinais? Extrema indicação, extrema importância. Vamos lá. Quando a gente tem uma doença inflamatória intestinal, essa doença é imunomediada. Então, é o sistema Certo. imunológico que está atacando o intestino. Quando a gente faz o uso da cannabis, a gente faz uma modulação desse sistema. Então, o sistema para de atacar o intestino. Fora que também a gente vai ter ação direta anti-inflamatória. Então, a cannabis já vai agir de forma anti-inflamatória ali no nosso intestino. A gente vai ter como se fosse uma ação extremamente semelhante, sem todos os efeitos colaterais do corticoide.
Certo. E uma pergunta de uma seguidora nossa, serve para todos os animais ou somente para os domésticos? Serve para todos os animais. A gente tem estudos que comprovam que pássaros têm sistema endocannabinoides, roedores têm, lagomorfos têm, todos os mamíferos principalmente, até alguns tipos de insetos. A gente já tem estudos demonstrando que eles fazem metabolismo com o sistema endocannabinoide, então a gente consegue estar aplicando. Muito legal. Gente, a gente vai fazer um vídeo depois e disponibilizar na nossa página com todas as perguntas que estão enviando aqui para a gente, tá? E logo mais a gente deixa online para vocês. A gente também vai disponibilizar toda a nossa entrevista com a doutora Giovana na nossa página da Índica, tanto no YouTube quanto no Instagram. E vocês podem seguir, assistir para quem perdeu ou para quem acabou de entrar na live, tá bom? Gi, muito obrigado pela sua participação de hoje. Foi de extrema importância para a gente ter você como profissional, médica veterinária, consciente e conhecedora do assunto, né? Trazendo essas informações para a gente. Muitas pessoas entraram na live, trouxeram perguntas e foi muito esclarecedor, acredito que para todos nós. Ai, muito obrigada, Léo. Eu fico muito grata de estar aqui hoje, de ter sido convidada, de estar podendo participar disso e de levar um pouquinho mais de informação para as pessoas, tá bom? Agradeço mesmo. Tá. Gi, só mais uma pergunta aqui, só um minutinho, deixa eu só Claro. verificar. Gi, tem uma pergunta em relação a como faz para fazer a marcação de consulta com a doutora. Ai, gente, muito obrigada. Podem me seguir no Instagram. Meu Instagram é giovanavet.s. Giovana com 2 N's, tá? Qualquer coisa também entre em contato com o pessoal da Índica, que eles me passam vocês, tá bom? Bacana, a gente vai estar deixando também o Instagram da doutora Giovana aqui nos comentários e nas publicações no Instagram e no YouTube, tá? Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, levar o pet para uma consulta, fazer um teleatendimento, a doutora Giovana, ela vai estar 100% disponível para vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Gi. Só mais um recadinho para vocês. No dia 24 de outubro, no mesmo horário, às 19 horas, a gente vai estar fazendo o nosso segundo Indicast com o doutor Emílio Figueiredo e com a doutora Marcela Sanches, que são advogados da Rede Reforma. Tá? A gente vai ter um bate-papo bem legal, trazendo informações, como foi com a doutora Giovana, esclarecendo o assunto. Vocês podem mandar para a gente todas as perguntas e dúvidas que têm relacionadas ao assunto, que a gente vai estar tentando responder o máximo possível online e depois a gente faz o vídeo também respondendo o restante. Eu sou Leonardo, farmacêutico, estudante de farmácia veterinária e pós-graduado também em medicina canábica e vou estar apresentando para vocês o nosso podcast quinzenal. Muito obrigado e boa noite.